a certeza de viver uma... Estamos no ar? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui a posto. Então, vamos lá. Boa noite, Recife, boa noite, Goiânia, boa noite, Brasil. Estamos aqui, não é, com uma produção do GA de Recife, Grupo de Apoio à Adoção, para começar o nosso primeiro debate do projeto Bate-Papo. Projeto esse que a gente mantém lives semanalmente nas terças-feiras, às 20 horas. Meu nome é Eden Figueiredo, eu sou pai por adoção, né? Sou um dos diretores voluntários do GA de Recife e coordenador do GAFA, Grupo de Apoio Flores da Adoção. E aqui como nosso amigo Charles Leite, que está na nossa mesa aqui, vamos mediar nosso primeiro debate produzido pelo GEAD, né? E aí o nosso tema, gente, é família solidária, né? E para isso convidamos duas famílias, né, que fazem parte desse projeto solidário, de família solidária. E na figura das mães Renata Vitorino e Cláudia Ferreira. Achamos de suma importância esse tema, porque as experiências que aqui vão ser contadas em torno de 1h30, não encontramos em livros, não encontramos em universidade. Então, gente, participem, aproveitem essa 1h30 de debate, falem aqui no nosso chat, façam perguntas, dê depoimentos, elogiem e não esqueçam, participem sempre do nosso Instagram, sigam o nosso YouTube, né? Se inscrevam lá, porque já esse debate estará lá na página do YouTube também, ok? Então, Charles, eu passo a bola para tu continuar a apresentação. Ok, Eden, boa noite a todos e a todas, né? A gente tem aqui um momento singular, é a primeira vez que a gente reúne, né, nos reunimos, né? A gente assume o papo adotivo, mas sempre nos alternando uma vez por semana, e nesse momento a gente resolveu fazer esse experimento aqui, de usar essa outra plataforma, né, essa outra rede social do GA de Recife, que é o Facebook, que nos permite essa possibilidade de reunir a mim, a você e as demais pessoas que a gente convida, né? Então, nessa noite aí, como o Eden falou, a gente está recebendo a Renata e a Cláudia, e a gente espera que essa forma, né, essa forma proporcionada, que a gente está experimentando, proporcione uma noite proveitosa para todo mundo. Como o Eden bem falou, quando a gente está falando de famílias, principalmente famílias constituídas pela adoção, tem muito daquilo que está escrito em livro, né, muitos conteúdos importantes, mas ouvir, né, das pessoas que vivem a experiência de ser mães ou pais por adoção, elas são muito singulares, muito especiais, né? Então, nessa noite, a gente vai ter a oportunidade de ouvir aqui duas mães com um background aí de experiência para poder nos abrilhantar e nos trazer informação importante. Então, partindo para o conteúdo, né, nesse encontro de hoje, a gente resolveu trazer o programa Famílias Solidárias, que é um programa da Vara da Infância de Recife, mas que ela se replica nas várias da infância do Brasil com outros nomes, que é uma forma de o Poder Judiciário constituir e encontrar famílias para grupos de irmãos que às vezes não tem aquele grupo, né, uma família habilitada para adotá-los sozinhos, né? Então, o programa Famílias Solidárias, assim, em poucas palavras, ele pauta-se no compromisso que os adotantes, né, as famílias assumem, de manter os vínculos entre os irmãos adotados pelas diferentes famílias, né? Nesse exemplo de hoje, a gente vai ter aí o relato da Cláudia e da Renata, que vão falar um pouco da experiência delas desse projeto família, né, da família delas, né? E aí eu te devolvo a bola aí, Eden. Então, gente, assim, essas últimas décadas, né, as conformações familiares têm mudado significativamente, né? Há um tempo atrás, se a gente passasse a 30 anos atrás, só poderiam adotar casais heterossexuais com mais de 50 anos e que não tivessem filhos biológicos.
Então, de lá para cá, abriu-se um leque de conformações familiares, né? Então, temos as famílias homoafetivas, temos as famílias monoparentais, ou seja, mães solos, pais solos, e com isso, o que é que acontece? A possibilidade de uma criança e um adolescente ter sua família, que esse é o objetivo, né, principalmente dos grupos de apoio, tornou-se muito maior. Né? E aí ainda precisou de ferramentas, né? Porque algumas famílias, algumas crianças e adolescentes, mesmo tendo essa abertura para mais famílias, ainda estão fora do perfil de muita gente, né? E como um deles são um grupo de irmãos. E aí abriu-se ferramentas como a busca ativa e como esses projeto como esse, Família Solidária. E aí, gente, eu queria apresentar, assim, saudar as nossas convidadas. Vocês estão aqui porque nós sabemos das suas vivências em relação a esse projeto. E aí eu queria que vocês se apresentassem para a gente. E vamos começar aí por Renata Vitorino. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer muito a Eden Charles, né, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da minha história, né, que nesse caso especificamente de hoje é uma história compartilhada com Cláudia, né. Meu nome é Renata, eu sou funcionária pública, sou casada, faço parte da diretoria do GEAD Recife, né, atualmente eu estou vice-presidente do grupo, e sou mãe de 3 filhos, né, um de 15 anos, uma de 13 e um de 10. Os 2 menores que fazem parte, a história deles, parte da história deles tem a ver com o programa Família Solidária, que é sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. É isso. Bem, boa noite. Eu sou a Cláudia. Eu também agradecer ao GEAD, né? O GEAD é um grupo pelo qual eu tenho muito carinho e gratidão. Me trouxe bastante ferramenta nesse momento que eu me tornei mãe. Eu sou mãe, uma adoção monoparental de 2 adolescentes, então eu adotei sozinha. Eu costumo dizer que eu sou mãe solteira por opção, né? E adotei 2 meninos na época com 11 e 13, hoje eles estão com 15 e 17 anos. Atualmente eu estou morando em Goiânia, faço parte também do grupo Conviver, Conviver Geago, que é o grupo aqui de Goiânia, e estou aqui para a gente compartilhar um pouquinho dessa história de adoção aí, de grupo de irmãos e de como nossas famílias aí se encontraram no decorrer da nossa história aí de maternidade. E é isso. Ah, que bom. Sejam bem-vindas, né, a esse espaço aqui que a gente consegue possibilitar esses encontros, né, assim, e aí nesse período de pandemia é interessante também que cada um na sua casa, protegidinho, a gente consegue compartilhar com outras pessoas que estão também na sua casa. A gente espera que todos estejam bem. E aí, assim, eu queria começar, assim, já sendo mais direto, né, eu queria que vocês falassem para a gente aqui, compartilhassem com a gente como foi a adoção de vocês, né, quantos filhos vocês têm, cada um poder falar, e assim, eu acho que alguns já anunciaram, mas assim, como foi a aproximação com os filhos de vocês, né? Se vocês puderem compartilhar com a gente, para a gente entender um pouco, né, do processo de cada um de vocês. Aí eu deixo para vocês escolherem, Renata, Cláudia, quem quiser começar, fica à vontade. Bem, quer começar, Renata? Pode ser, eu acho que talvez a minha história seja um pouquinho anterior, assim, então, né, cronologicamente falando. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho 3 filhos, né, os 3 são filhos, chegaram para a gente por meio da adoção. O meu mais velho, hoje com 15 anos, Marconi, chegou com 1 aninho de idade, tinha acabado de fazer 1 ano de idade e não tinha irmãos. Ele era filho único naquele momento, enfim, ele era uma criança única, só tinha ele, não havia outros irmãos. Numa época, há 14 anos atrás, em que uma criança de 1 ano já era considerada um pouquinho velha para ser adotada, né? Então, nosso processo foi relativamente rápido, a gente achou que demorasse bastante, que fosse demorar muito, por conta
enfim, a gente escuta falar que demora, mas realmente há 14 anos atrás, um menino de 1 ano, já tendo completado 1 ano, era considerado um pouquinho velho para adoção. Então a gente realmente foi chamado bem rapidamente, né? Foi um susto meio grande assim para a família inteira, assim, para mim, para minhas irmãs, porque a gente imaginou que o processo fosse demorar, né? Então o Marconi chegou. E aí, um tempo depois, né, depois de algumas questões pessoais, enfim, eu sempre quis ter mais de um filho, isso era uma coisa muito resolvida na minha cabeça, eu sabia disso, eu sabia que teria mais de um, mas, coincidentemente, depois da chegada de Marconi, aconteceram algumas questões pessoais, de adoecimento dos meus pais, enfim, coisas que fazem parte, né, da vida, e acabou que o projeto de ter mais filhos ficou um pouquinho adiado, né, até que as coisas, enfim, fossem sendo resolvidas. E aí, depois, em 2013, né, a gente finalmente deu entrada no segundo processo de adoção, né, com o mesmo perfil da primeira vez, até 2 crianças, sem distinção de sexo, de raça, com um limite até 6 anos, isso porque o meu filho mais velho, na época, estava com 7 para 8, a gente imaginou que ele poderia continuar sendo mais velho, deveria continuar sendo mais velho, enfim, mas foi o mesmo perfil da vez anterior. E aí a gente deu entrada de novo no processo, né? E numa das entrevistas na vara da infância, numa das entrevistas que fazem parte do processo para habilitação, o pessoal técnico da vara nos perguntou se a gente, durante digamos, no cruzamento lá do Cadastro Nacional da Adoção, se a gente aceitaria fazer parte de um projeto chamado Famílias Solidárias. Foi quando a gente tomou ciência da existência desse projeto, né? E foi nos explicado isso, que às vezes estão abrigados grupos de irmãos muito numerosos, assim, um grupo muito numeroso, 4, 5, 6, às vezes 8 irmãos, e fica muito difícil, né, encontrar pretendentes que queiram adotar o grupo inteiro. Então, a vara de Recife desenvolveu, digamos assim, pensou esse projeto, né, para, se fosse no nosso caso, se no caso da gente, a gente fosse chamado com crianças no nosso perfil que fizessem parte de um grupo de irmãos mais numeroso, se a gente aceitaria fazer parte desse projeto Família Solidária, em que nós nos comprometeríamos a manter o vínculo entre esses irmãos, a manter o contato entre esses irmãos, se fosse o caso, né? Então, a gente aceitou, né? A gente assinou, a gente entrou lá na hora, nesse projeto, ou seja, assinamos no nosso cadastro, estava escrito lá em algum lugar que nós aceitávamos fazer parte do Famílias Solidárias, porque isso também é um critério, não é? Na coisa do cruzamento do CNA, se há um grupo de irmãos numeroso, se eles vão ser eventualmente separados por alguma razão, eles vão, digamos, priorizar as famílias que toparam, ou que querem, ou que aceitam participar do Família Solidária. Então, foi assim que eu entrei em contato com esse projeto, né? Antes mesmo, durante o processo de habilitação. Desculpa interromper, Renata, mas em que momento, assim, que você não falou, assim, que ano mais ou menos isso ocorreu? 2013. As pessoas... 2013, a né, minha primeira adoção foi em 2006 e a minha segunda foi em 2013. O processo começou em 2013 e terminou em 2014. Legal. Cláudia, fica à vontade. Bem, a questão da maternidade também sempre foi algo muito claro para mim. Eu sempre soube que em algum momento da minha vida eu seria mãe. E a possibilidade de ser mãe por adoção também sempre esteve muito presente. Então, eu tive um período da vida que eu estive noiva e eu já conversava sobre essa possibilidade de que poderíamos ter filhos biológicos, mas que também eu gostaria dessa experiência de adoção. E mesmo não conhecendo esses conceitos, né, do mundo da adoção, que depois a gente escuta falar, que eles chamam de adoção tardia, que seria de adoção de crianças maiores, eu sempre tive essa convicção de que, uma vez que eu fosse adotar, eu adotaria crianças maiores. E a vida foi seguindo, e em determinado momento eu me dei conta que eu já estava com 40 anos e que eu ainda não tinha realizado o projeto de casamento e muito menos o de filiação, né, de maternidade. O de casamento não dá para resolver sozinha, mas eu falei, o de ser mãe dá, né?
E também isso aconteceu no momento da minha vida que eu sou irmã mais velha de um grupo de 5 irmãos, nós éramos 6, né? E um dos meus irmãos faleceu ainda na minha adolescência, mas aí hoje nós somos um grupo de 5 irmãos, e os meus irmãos foram casando, começaram a ter filhos, e em 2015 eu estava em São Paulo por conta do nascimento de uma sobrinha. Eu saí de Recife, nesse período eu já estava em Recife, eu sou cearense, morei mais de 20 anos em São Paulo, estive em Recife de 2015 a 2019. E eu já estava em Recife, a minha sobrinha nasceu, eu me desloquei para São Paulo, que ela nasceu lá, minha mãe saiu do Ceará e foi para São Paulo. E eu lembro que foi a primeira vez que eu falei assim para minha mãe dessa questão desse meu projeto de vida, né? E aí eu falei, mãe, eu estou pensando em 2018, e aí eu fiz um cálculo mais ou menos de 3 anos, eu havia acabado de chegar em Recife por transferência de trabalho. Em 2018 eu vou estar já bem em Recife, tinha acabado de comprar um carro, vou ter que quitar do carro, vou comprar um apartamento, e aí eu vou adotar os filhos. E aí a minha mãe, e aí já falei, minha mãe, se prepara que vão ser crescidos, né? Porque todos os meus irmãos mais novos tinham filhos mais novos. E a minha ideia, como primogênita, era ter netos primogênitos, e de fato isso aconteceu. Os meus filhos hoje, o meu filho primogênito é o neto primogênito da família também. Então, eu falei isso para minha mãe, e como cristã, naquele momento esse assunto também começou a fazer pauta aí das minhas orações. E as coisas foram acontecendo, e naquele mesmo ano, acho que menos de 30 dias depois daquela fala, eu tive contato com a história dos meus filhos. E na primeira vez que eu ouvi falar da história dos meus filhos, eu já tive na fala de quem me tinha conhecido no abrigo, já vinha essa questão de que ele fazia parte de um grupo de irmãos que também já estavam aí, tinham passado por esse processo de adoção. Eu costumo dizer que aquele momento ali foi aquele teste de farmácia que você desconfia que está grávida e vai lá fazer um teste, e aí o teste deu positivo, mas você fica, será, né? Você quer fazer um outro exame, né? E aí no dia seguinte eu fui fazer o outro exame, que já foi um ultrassom, e já vi lá os dois meninos. E a diferença é que no ultrassom você vê um pezinho pequeno lá, e o meu filho já estava calçando 39, 40, já estavam ali com 13, naquela época com 12, com 10 anos. Então, ali foi o momento aí do meu nascimento como mãe, foi nesse período, e já aí também nesse contexto, sabendo que tinha esse grupo de irmãos juntos. E aí, durante o processo também na vara, que eu fui dar entrada no processo de adoção, eu costumo falar, quando eu falo em grupos de adoção, né, que eu fiz o inverso, eu não estava cadastrada, e eu costumo dizer, não façam isso em casa, né, isso não é uma forma de adoção, você tem que se cadastrar no Cadastro Nacional, mas como os meus filhos já estavam muito fora da faixa, foi um processo relativamente rápido, né, eu já cheguei para da entrada no Cadastro Nacional já com o nome e com o registro de nascimento dos meninos, dizendo que eram aqueles 2 meninos que eu gostaria de adotar. E aí, nesse momento, eu tive contato também com esse contexto da adoção solidária. Foi me falado que meus filhos faziam parte, que a família que tinha adotado os irmãos faziam parte desse programa, e se eu gostaria de fazer parte dele. Na entrevista ali eu já falei que sim, depois eu fui avisada oficialmente, no sentido que eu assinei um documento me comprometendo com a manutenção desses laços, e foi assim que eu tive contato com a questão da maternidade e também da família solidária. Ok. Então, gente, boa noite para quem está chegando novamente, aí chegou depois do início, sejam todos bem-vindos. Então, de repente, a gente vê que muitas crianças e adolescentes ficam bem fora do perfil, né, da maioria dos brasileiros que estão no SNA, e aí precisa dessas ferramentas para que realmente essas crianças venham a ter família. Né? A gente sabe que o ideal era elas estarem na família delas, né? Mas a gente tem que pensar no possível. Não é? E melhor ter
famílias para essas crianças, mesmo separadas, do que elas não ter famílias para educá-las, para amá-las. E aí, gente, vocês procuraram essa adoção e já sabiam que era um grupo de irmãos e que possivelmente iam unir essas famílias de alguma forma pelo projeto, né? E aí, assim, eu não conheço outra família, como é que vem isso na nossa cabeça, né? Que mãe será a mãe do irmão da mãe dos meus filhos, né? Que família será essa? O que deve passar nas nossas cabeças para que a gente procure essa família, para que a gente procure manter aquele projeto que nós nos propusemos, né, de essas crianças não perder o vínculo. Como é que foi essa procura de uma família buscando a outra? Quem foi que foi buscar quem? Como foi esse momento de encontro? Eu acho que esse momento tem muita coisa para se falar, a gente tem um tempo legal para isso, então eu quero que vocês passem para a gente isso aí, gente. Bom, deixa eu começar, tá? Porque cronologicamente, como eu disse, a minha história é um pouquinho anterior à de Cláudia, né? Então, vou tentar colocar os fatos na ordem que eles aconteceram, embora emocionalmente tudo se mistura. Mas, assim, depois do cadastro, né, depois da gente ter colocado lá no nosso cadastro que a gente aceitaria fazer parte do programa Famílias Solidárias, a gente concluiu a nossa habilitação e ficamos aguardando o famosíssimo telefonema da vara, né? E então, quando foi em agosto de 2013, comecinho de agosto de 2013, a vara nos ligou falando que havia 2 crianças no nosso perfil e que a gente precisava ir lá, enfim, aquele processo que a gente sabe, né, quem já recebeu o telefonema sabe como é. E você, né, você tipo, já passou por aquilo, já tem um filho, mas tudo parece novo de novo, chanceado, meu Deus, é agora, né? Sabe assim, vou agora utilizar um pouco do que Cláudia falou de comparação, tipo, a bolsa rompeu, corre, que é agora, né? Não tinha muito o que pensar, não tinha muito o que fazer. E aí nós fomos lá na vara para saber a respeito dos meninos, das crianças, né? E nos foi informado lá na vara que havia 2 crianças no nosso perfil, uma menina e um menino, que hoje, né, são nossos filhos, Luiz e Márcio, e que essas duas crianças faziam parte de um grupo de irmãos, de 4 irmãos que estavam abrigados. Havia ainda uma outra irmãzinha mais nova, mas que essa não tinha sido abrigada. Essa ficou com uma tia, enfim, biológica, a gente não sabe muito dela. E então a gente foi avisado que havia isso, que seria, no caso, um grupo de irmãos que não havia pretendentes no cadastro para os 4 juntos, né? E, enfim, e que haveria, então, essa possibilidade da separação dos irmãos com a promessa, digamos assim, ou com um compromisso desse programa, de continuar tendo essa questão de manter os vínculos entre os meninos, de manter um sabendo do outro e tudo mais. Né? Então, nós fomos conhecer os meninos, conhecemos, e aí conhecemos os 4, porque os 4 estavam abrigados no mesmo lugar, né? E, embora o abrigo onde os meninos estivessem fosse apenas para crianças de 0 a 7, os 2 mais velhos, os filhos de Cláudia, também estavam lá. E foi uma coisa, assim, muito delicada no primeiro momento, porque a gente sabia que a gente não iria, tipo, não era nosso plano adotar 4 irmãos, mas a ideia de separar também não foi fácil para a gente, né? Porque, por 2 questões. Primeiro, porque, tipo, a separação aconteceria e a gente sairia com os 2 mais novos e ainda os 2 ficariam lá, os mais velhos, né? Então, isso foi bem, bem difícil para a gente. Quem me conhece, quem viveu de perto comigo o processo, minhas irmãs, enfim, as pessoas mais próximas sabem que a gente balançou um pouquinho no primeiro momento, eu e meu marido, a gente pensou em talvez não continuar no processo, porque a gente não achava certa essa separação, enfim, né? Foi uma coisa assim que foi um pouco delicada de decidir, né? Mas, enfim, pela idade dos meninos, dos mais velhos, ainda havia uma chance boa, né, de adoção rápida logo depois, a gente imaginou. Enfim, a gente passou por várias situações, por vários sentimentos, na verdade, durante esse momento, né, e a gente foi conversando, e chegamos à conclusão de que continuaríamos no processo, porque uma das coisas que a gente pensou é, tipo, a gente pode declinar desse processo, esperar uma outra chamada e deixar os 4 juntos para eventualmente aparecer alguém que os adote, mas ao mesmo tempo a gente podia sair dessa história e de repente eles não terem ninguém que, enfim, pudesse adotar os 4,
ou surgir alguém que topasse a coisa da separação do grupo de irmãos e não tivesse o comprometimento da família solidária, enfim, né? Então, assim, pesando tudo, a gente resolveu continuar no processo, mas não foi muito fácil, foi uma decisão realmente muito difícil de tomar, né? Mas continuamos no processo e a adoção foi feita, né? E a gente, na verdade, a Luísa e Márcio vieram conosco, né? E Alejandro e Alex continuaram abrigados. E a gente, na verdade, a gente tem uma relação muito boa com o pessoal do abrigo, como o Cláudia falou, um pessoal muito acessível. E desde então eu deixei meu telefone. Eu deixei meu telefone com as pessoas do abrigo, porque assim que eu queria saber notícias dos meninos e acompanhar de alguma forma essa permanência deles por lá, e assim que aparecesse essa família, né, que ela pudesse ter acesso ao meu telefone, pudesse procurar, se quisesse, né, porque também tem esse detalhe aí, no caso, digamos, nós adotamos os nossos filhos primeiro, e estávamos com ele em casa, e havia o nosso compromisso de participar da Família Solidária, mas quem deveria nos procurar seria a pessoa que fosse adotar os meninos. Eu não poderia tomar essa iniciativa, porque isso era uma prerrogativa da família que adotasse os outros meninos. Então, na verdade, eu precisava esperar, né? Então, a gente ficou esperando, né, que isso acontecesse e procuramos ficar, pelo menos, minimamente, acompanhando a vida dos meninos, enquanto essa família não chegava, né? Então, a gente sempre ligava para o abrigo para saber como é que eles estavam, enfim. Os meninos, Luísa, né, principalmente Luísa, ainda teve contato com eles algumas vezes a gente levou ela lá, mas a gente percebeu que isso estava sendo muito sofrido para os meninos, muito, e para a gente também, né, porque, enfim, ela vinha embora, eles ficavam, isso não é fácil, né, e a gente tentou, a gente acompanhou da forma que pôde a vida deles no abrigo, a gente apadrinhou algumas atividades para eles lá, e sempre perguntando a respeito, a gente achava realmente que eles seriam adotados rapidamente, porque eles eram novos ainda, eram crianças que não tinham, assim, não eram... Quando o Cláudio chegou, a Alejandra estava com 12, mas na época ele ia fazer 10, alguma coisa assim, ou tinha acabado de fazer 10, era teoricamente, inclusive a Vera disse, não, adoção internacional com certeza, muito rapidamente, muito fácil e tal, enfim, né, mas o tempo foi passando e as coisas não aconteceram, né? Tem uma coisa que Cláudia deve contar muito melhor do que eu, mas assim, que foi uma coisa que talvez também tenha determinado um pouco essa demora, que é o fato de que os meninos não queriam ser adotados separadamente, né? Então, obviamente, eles queriam ficar juntos, né? Já tinham tido esse rompimento, né? E então eles não queriam, né? Eles não iriam aceitar se não fossem os dois, assim. Né, o que está absolutamente certo, enfim, imagina, né? Então, a gente ficou acompanhando esse desenrolar das coisas, e a gente se deu, né, disse a Cláudia, não sei por que a gente se deu esse prazo, mas eu acho que por conta da idade, porque a gente ficou imaginando que a gente daria no máximo 2 anos, para ver se as coisas aconteciam, se apareceria alguém, porque se não aparecesse, tipo, aí sim os meninos já estariam mais velhos, né, assim, numa idade em que, de fato, ia ficar mais difícil. E se nada acontecesse, né, então até 2015, né, justamente, se nada acontecesse, a gente ia resolver isso, né, mas assim, os meninos eram parte da nossa vida, de alguma forma, né, e assim, a gente, na verdade, a gente não deixaria nunca que eles ficassem esquecidos, né, nesse processo, assim. A gente não tinha planejamento familiar para 5 filhos, né, a gente realmente não tinha, mas também a gente sabia que a gente não ia conseguir lidar com eles ficando no abrigo indefinidamente, sabe? Então, a gente foi acompanhando essa história, eu ia lá na vara de vez em quando, perguntava a respeito deles e tal, fomos acompanhando o processo, até que no final do ano de 2015, uma pessoa do abrigo me ligou, me mandou uma mensagem, não lembro agora, falando sobre uma pessoa que estava em visitação para os meninos, assim, e que estava sendo muito legal, que os meninos estavam super vinculados a essa pessoa, e, enfim, que já chamavam de mãe, estava sendo um processo muito bom, né, e eu fiquei muito feliz, né, então, assim, na verdade, por conta da existência do meu telefone lá com o pessoal do abrigo, eu fiquei sabendo que Cláudia estava
assim, aproximação com os meninos antes mesmo dela me procurar, entendeu? Porque, assim, a gente tinha esse contato, né? Então, assim, assim que o pessoal do abrigo percebeu, porque houve outras tentativas de reinserção familiar, que também eles foram avisando para a gente, da família biológica, inclusive, tal, mas que não deram certo, né? Então, quando eles viram o processo de aproximação de Cláudia e viram que estava dando certo, né, que os meninos estavam super vinculados, que a coisa realmente parecia acontecer, então ela me ligou e eu fiquei muito feliz. E, enfim, e fiquei aguardando, né, que Cláudia quisesse me ligar, né, assim, fiquei torcendo muito que ela quisesse realmente essa aproximação, sabendo que eu não podia fazer isso, né, de forma alguma eu poderia atropelar as coisas e ir atrás dela, né, isso teria que ser uma decisão dela, e a gente ficou aguardando, né, e em algum momento, enfim, no comecinho de 2016, a gente finalmente se encontrou, né, então ela vai contar agora a parte dela nessa história aí, desse encontro dos meninos, e onde tudo se encontra, que é no comecinho de 2016, quando finalmente ela sabe de mim e eu sei dela, oficialmente falando. Bem, legal. Então é isso. No primeiro contato, eu já sabia que os meninos tinham irmãos, e à medida que eu fui visitando-os no abrigo, eu fui tendo acesso a fotos, né, a parte da história deles, o abrigo que eles ficaram tem um bom registro de fotos, inclusive quando os meninos vieram para casa, cada um trouxe uma pastinha, essas pastas escolares, né, com muitas fotos do período que eles ficaram no abrigo, então eu tenho foto desde da chegada deles até o período da saída, e nessas fotos tinha bastante momentos deles com os irmãos mais novos. Os meninos não falavam muito sobre essa questão dos irmãos, né? Eles estavam num processo aí já bastante tempo separados, então assim, inicialmente não tinha essa demanda deles de sinalizar essa coisa de eu quero ver meus irmãos. E aí, por não ter essa demanda deles, eu também tive contato me passaram o telefone da Renata, mas eu não fiz um contato de imediato, né? Eu tinha as minhas inseguranças, as minhas ressalvas, eu não tinha ouvido ainda o lado da Renata dessa questão da separação em si. O que eu sabia tinham 4, eles adotaram 2 e ficaram 2, e os 2 eram os meus filhos. Então, ao mesmo tempo que eu dizia, graças a Deus que ficaram 2 e os 2 são meus filhos, eu pensava, poxa, deixaram os 2 e deixaram os meus filhos, né? Então, essa coisa de sentir um pouco a dor, de imaginar um pouco como foi essa separação, isso também pesava um pouco para mim. De fato, assim, eu sempre ficava nessa dualidade um pouco entre gratidão e raiva, né? Vamos dizer assim. Mas aí, em algum momento, eu liguei para a Renata, eu lembro que foi um contato telefônico, eu liguei, me apresentei, e naquela ligação, eu não lembro muito o que eu falei, mas uma das coisas que eu falei é eu preciso de um tempo, né? Porque o que eu imaginava era a Renata já estava com a sua família constituída nesse período aí, há já quase 2, 3 anos, né? Os meninos já tinham, os filhos dela já sabiam de fato e de direito que ela era mãe. Eu estava iniciando um processo, eu ainda não estava nem com a guarda dos meninos, então para mim ainda era muita informação colocar uma família no meio de tudo isso, né? Então, de fato, eu precisei de um tempo para internalizar essa questão de quando isso se daria, como se daria, embora soubesse que um dia aconteceria, porque os meninos tinham essa questão de, embora não falar, mas assim, eu sabia do carinho deles, eu sabia quando vinha alguma história, vinha com bastante carinho e com bastante afeto pelos irmãos. E aí eu fui, depois dessa ligação para a Renata, passou um tempo, e em um dado momento nós marcamos um encontro, e um encontro público, nós marcamos em um parque, né? E nesse dia eu me resguardei, convidei um casal de amigos que também levaram os filhos, então foi mais uma coisa de vamos levar as crianças no parque do que um encontro de família, né? Nesse sentido. E as crianças brincaram, mas assim, a gente não teve
nós sentamos um pouquinho em algum momento num banco, falamos uma coisa ou outra, mas não lidei naquele dia com conteúdos muito profundos. Era uma coisa de deixar as crianças soltas no parque. E aí nós tivemos depois outros encontros. Aí eu fui na casa da Renata, não deu tempo dela ir até a minha, porque eu mudei de Recife, e aí a gente teve poucos encontros. Eu fui no aniversário na casa dela, depois a minha mãe veio me visitar em Recife, também acho que nesse contexto de aniversário das crianças, nós estivemos também na casa da Renata, mas ainda tem, o que a gente está vivendo ainda é algo muito pequeno de tudo que ainda pode acontecer, né? Assim, do meu período com os meninos, a gente está em convivência aí há 4 anos, e desses 4 anos, eu já estou distante há quase 2, e teve o primeiro sem muita aproximação, então, assim, de fato, a gente ainda tem muito o que viver nessa história toda. Mas, assim, um pouco que a gente já viveu tem sido uma experiência muito boa, a ponto de, assim, eu tenho certeza que os vínculos dos meninos estão sendo mantidos e eles vão crescer com isso, mas, assim, hoje, com os vínculos dos filhos ou não, eu já considero a Renata uma amiga querida, uma irmã querida que independe agora dos filhos também, né? Então, a gente já estabeleceu aí um relacionamento de amizade, de admiração. Eu tenho muita admiração pela história, pela experiência que ela tem. Ela também foi um grande apoio para mim como uma participante do GEAD, nos meus momentos de pedir socorro, de pedir consulta, de agora o que é que eu faço. Ela sempre me apoiou no início da história. Foi ela que me apresentou, que falou em alguma... Na verdade, ela me falou que fazia parte de um grupo, acho que nessa primeira ligação, mas eu estava em meio a tanta informação que eu nem dei muita atenção a isso. E depois, em um segundo momento, quando eu de fato precisei de um grupo de apoio, que eu procurei, eu achei um, e depois que eu associei que era o mesmo que a Renata tinha me falado lá atrás, se eu tivesse dado ouvido há uns 3 meses antes, talvez tivesse me poupado algumas coisas. Mas é isso, hoje a gente tem esse vínculo, e as crianças estão aí nesse processo de construção, de manutenção de vínculos, digamos assim. Eles têm idades muito diferentes, né? O meu filho tem 10 anos de diferença do irmão caçula, do filho da Renata. Agora, a Luísa chegando aí na adolescência, já dá para ver que eles já estão estabelecendo alguns, já curtem TikTok juntos, já dão risada de vídeo um do outro, então dá para ver que agora começa a surgir algumas questões aí que unem os 3, né, mais velhos, porque o meu filho de 17, embora tenha 17, mas tem ali uns 15 anos aí de amadurecimento, digamos assim, emocional, não sei qual é a palavra técnica, mas ele está ali na adolescência bem fácil. Então, isso, foi assim que nós nos conhecemos, é isso. Ô, Cláudia, mas eu queria saber, assim, da adoção de Renata, dos filhos de Renata para a sua adoção dos seus filhos, passaram mais ou menos 2 anos. E esse encontro, como foi esse encontro para as crianças, né? Crianças, assim, para os irmãos, como foi que eles se reconheceram? Tinha ali uma afinidade ainda ou estavam mais desligados? Bem, para os meus filhos, com relação a Luísa, eles se reconheceram de imediato, né? Porque a Luísa já foi adotada com 6 anos, o Márcio, acho que com entre 3 anos, 2 ou 3 anos. Então, os meus filhos, a gente não falou muito de como seriam as expectativas deles, eles estavam numa fase que ainda não falavam tanto de sentimentos, né? Ainda numa fase realmente de nos conhecer. Hoje eles falam um pouco mais, mas também ainda não falam tanto. São meninos, e os meninos não são ensinados a falar de sentimentos desde sempre, então eles falam um pouco, às vezes, sobre isso. Mas com a Luísa foi bem interessante, ela trouxe um porta-retrato de presente, eles já saíram meio que brincando ali, os 3, principalmente a Luísa com o meu filho caçula, né, que é o irmão mais próximo dela, tem uma diferença só aí de 2 anos de idade. Para o mais velho, foi um pouquinho mais dolorido, por conta o irmão mais novo não os reconheceu como irmão, até por conta
ele sabia que era irmão, né, porque a Renata falava sobre isso, mas assim, não houve nenhuma troca nesse sentido de correr, abraçar, beijar, né, não houve isso. Então, foi um encontro que eles brincaram um pouco, principalmente com a Luísa, mas assim, a volta para casa, especialmente para o mais velho, assim, trouxe à tona bastante esse sentimento de meus irmãos não estão comigo, ou alguma coisa assim. Tem um ponto sobre a história do meu filho, que, por ser mais velho, havia sobre os ombros dele ele se auto, né? Quem é primogênito talvez entenda um pouco disso, mas ele achava que ele tinha que cuidar dos irmãos. E tem um marco na vida dele, assim, de a única visita meio fortuita que ele recebeu do pai biológico após a questão do abrigo, ele meio que assumiu um compromisso com o pai que cuidaria dos filhos, né? Ele lembra disso, de um dinheiro que o pai deu para ele escondido, que ele não poderia ter dinheiro no abrigo, receber dinheiro, e dessa fala de cuida dos seus irmãos. Então, havia um pouco nele essa questão de agora... Aliás, na rua ele já tinha um pouco esse papel de cuidado, de proteger um pouco, por ser mais velho, e isso, de certa forma, apareceu, digamos assim, após esse primeiro contato, né? Depois, isso foi e vem sendo desconstruído, até com o caçula, de não, você não é o pai dele, né? Eu tive que repetir muitas vezes essa frase no início da adoção a respeito do Alex. Filho, você não é o pai dele, você é irmão dele, ele tem mãe, né? Hoje, até quando eu falo alguma coisa de Alejandro, olha ali seu irmão, fala ali pro seu irmão, fala, mãe, eu não sou o pai dele. Se vira, cuida a senhora que é mãe dele, né? Então, hoje, às vezes, eu tento resgatar um pouco dessa, cuida do seu irmão, eu não vou cuidar dele, não, cuida da senhora. Então, então, significa que o trabalho foi bem feito. Hoje, eu que quero, de vez em quando, pedir para ele cuidar um pouco, e ele diz, não, eu sou só irmão. Então, isso, ao longo do tempo, foi sendo desconstruído, mas naquele momento ainda era muito forte, né? E o primeiro encontro, acredito que trouxe um pouco disso, e aí a gente pôde trabalhar isso depois, com acompanhamento psicológico, mas foi um primeiro contato, não foi fácil para eles, não foi fácil para mim, não foi fácil para mim, por exemplo, a minha primeira visita na casa da Renata, porque aí isso é acredito que uma característica muito nossa também das meninas, essa coisa de imaginar todas as possibilidades, né? Então, eu ficava imaginando como será que é a casa. Eu tinha acabado de mudar para Recife, quando eu adotei meus filhos, como eu falei, então eu não tinha móveis em casa, daquele projeto que eu pagaria o carro, compraria um apartamento, depois adotaria os filhos, eu pulei várias etapas, então a minha vida ficou muito eu, as crianças, e uma casa vazia, que eu coloquei lá uma cama e fui me adaptando aí a partir da chegada deles. Então, eu pensava nessas questões. Poxa, vou chegar lá na casa da Renata, na minha casa não tinha sofá, lá vai ter sofá. Será que os meninos vão querer ficar na casa dela porque lá tem sofá? Então, assim, umas coisas, né? Essa questão da maternidade solo, que a gente sabe que há uma questão social muito forte nisso, e que quando a gente se torna mãe, a gente absorve isso. Eu lembro, essa coisa de, poxa, como você vai criar dois filhos sozinhos, né? Às vezes de ouvir essas coisas, como você vai educar sem um pai? E nesse momento eu pensava tudo isso, poxa, eu vou chegar numa casa que tem um pai, os meus filhos não têm pai, como que vai ser isso? Então eu tive que lidar com todos os meus fantasmas, com todos os meus medos. Para ir no parque não foi, entre aspas, tão difícil, mas na hora de ir para casa, de ver, e assim, e foi uma visita muito legal. Eu lembro que uma das coisas que eu amei, por exemplo, foi que a parede da Renata tinha lá uns riscos e umas sujeirinhas na parede. Eu falei, ai, que bom, porque assim, na minha casa, depois que os meninos chegaram, era essa coisinha de pezinho na criança na parede, não era um pezão, assim, ó, enorme na parede. E eu lembro de eu ter falado para a Renata, como é bom chegar numa casa que a parede não está tão limpinha, porque desde que os meninos chegaram, a minha parede está... Então, assim, foi bem legal. E numa casa onde tem criança, onde tem filhos, e perceber que a minha casa era do mesmo jeito. Foi a primeira... Eu não tinha
não tinha construído ainda amizades em Recife, eu fui a trabalho, estava muito focada nessa questão inicial do trabalho, então eu não tinha referência nem muito de como que era uma casa que tinha filho depois que eu me tornei mãe. Claro que eu já tinha ido em outras casas, mas quando você tem filho, você vai com outro olhar, né, para ver como que é a dinâmica familiar com os filhos. Então, foi um momento muito desafiador para mim, em todos os sentidos. Que ótimo ouvir vocês. Esses relatos, assim, eu acho que enriquecem muito. A gente sempre gosta de lembrar que, assim, no Eu grupo de posso, apoio. Claro, Renata, deixa eu só fazer um tá, parêntese também aí. Fica à vontade, então, se você vai não, complementar pode a fala. falar, Charles, pode terminar, termine, por favor. É que eu gosto de lembrar, assim, que a gente tenta, no grupo de apoio, nas reuniões, nos encontros, sempre que a gente tem a oportunidade, falar muito dessas questões, dessa ressignificação da vida com a chegada dos filhos, né? Porque muitas das pessoas que são hoje postulantes, pretendentes à adoção, elas não têm filhos, né? Elas estão ali inscritas no processo em habilitação para se tornarem pai ou mãe do seu primeiro filho ou dos seus primeiros filhos. E aí a gente, enquanto grupo, a gente tenta sempre trazer muito essa questão da realidade, dos desafios da convivência com uma criança, porque permeia muito uma mente meio, às vezes, até romantizada, a gente sabe que a mídia faz isso dos filmes, que você vai ter filhos em casa e sua casa vai ser quase como se fosse igual quando você era solteiro, quando só tinha você e um marido, assim, aquela coisa de uma casa, digamos assim, encastelada, né? Aquela casa linda, harmônica, maravilhosa. Os filhos, quando chegam, transformam a rotina de uma casa, né? Então, assim, seja em que idade for, seja crianças, adolescentes, eles transformam, né? E aí eles deixam marcas de sua personalidade. E aí eu gostei dessa tua fala, assim, e aí por isso que eu pedi licença para fazer esse parêntese, porque às vezes a gente sabe que muitos pais ou mães em habilitação, quando se tornam pais ou mães, se frustram muito nessa perspectiva, né, de que, assim, às vezes uma bobagem, um pé na parede, né, como você brincou assim, se torna uma coisa, assim, do outro planeta. E se você convive na casa, ou frequenta a casa, ou espaços onde tem crianças, independente da forma que eles chegaram, se são consanguíneos ou pela adoção, tem a mesma característica, né? Então, assim, isso é uma coisa muito, muito legal. Desculpa, Renata, eu te interrompi, tu ia falar algo, né? Fica à vontade agora. Não, tranquilo. Eu queria, na verdade, só comentar essa questão da adoção dos meninos, né, de Alex e Alejandro, né? A gente, durante o tempo que a gente ficou acompanhando a história deles, né, até, assim, eu cheguei a fazer alguns planos com minha irmã mais velha, minha irmã do meio, na verdade. Dizer assim, olha, se por acaso não aparecer, você vai ficar com um, eu fico com o outro, porque aí fica mais equilibrado, porque ela tem 2 filhos, né? A gente vai dar um jeito, não sei o quê, enfim, essa coisa era uma coisa que nos inquietava realmente bastante. E, como a Cláudia falou, né, no primeiro ano, depois da adoção dela, a gente os meninos não conviveram muito entre eles, né? Porque aconteceram algumas coisas, algumas questões como ela falou, né, Alejandro, o mais velho, ele por muito tempo foi o pai dos irmãos mais novos, né? Então ele assumiu esse lugar, né, muito cedo e na verdade, no caso de Alejandro, houve um processo um pouquinho difícil dele entender que agora o lugar dele era de filho, né? Então, realmente, assim, houve algumas questões durante esse primeiro ano da convivência, né, que a gente passou juntas, eu e Paula, juntas quer dizer, eu acompanhei de perto essa questão, né, que envolveu algumas coisas necessárias, foram algumas medidas aparentemente necessárias para tentar fazer com que Alejandro entendesse que agora o lugar dele era de filho, que havia uma mãe, que ele precisava, enfim, né, houve um movimento aí nesse primeiro ano, né, em que a gente não podia, de certa forma, fazer encontros entre os meninos, porque estavam acontecendo algumas questões que a gente, enquanto adultos, a gente sabia que a gente estava conduzindo, né, direito, assim, Cláudia principalmente, assim, Cláudia foi de uma, como é que eu posso dizer, assim, ela foi de uma maternidade incontestável, assim, né, nos momentos mais delicados, assim, ela em nenhum momento
pensou em desistir dos meninos ou qualquer coisa assim. Então, ela fala a respeito da a nossa amizade, na verdade, o nosso respeito mútuo, né, o nosso, sei lá, esse nosso encontro, na verdade, com todas esses elementos aí na história. Eu aprendi muito com Cláudia. Você pode pensar, mas você já tinha um filho e já era a segunda adoção e tal. Mas assim, a história de Cláudia com os meninos é uma história assim extremamente tocante e forte e de uma noção de maternidade assim que eu só conheci com ela, assim, sabe? Realmente eu não tinha ainda visto uma história parecida com a dela, né? Então a gente caminhou mais ou menos juntos nessa história. Então essa questão do contato entre os meninos, de verdade, só começou mais no segundo ano do processo de adoção dela com o Alejandro e Alex, porque durante o primeiro ano, essas questões ali envolvidas, Luísa, minha filha, não teria como compreender, ela poderia se assustar, né? Ela não ia compreender aquilo. A gente compreendia, mas ela não compreenderia, ela poderia ficar. Então a gente sabia que não ia, enfim, não dava, não era o momento de expor os meninos a todas essas questões, né? Então só a partir do segundo ano mesmo, né, em que as coisas se acalmaram, enfim, tudo ficou direitinho e tal. Alejandro filho, né? E as coisas foram se acertando, então a gente realmente teve uma convivência maior entre eles, entre os meninos, no segundo ano. E aí, pouco depois, Cláudio se muda, né, para Goiânia, mas assim, como ela falou, se o vínculo entre os meninos vai a gente mantém, nós fazemos essa manutenção dos vínculos, né? Se eles vão se fortalecer, nós esperamos que sim. Eles estão assim amigos uns dos outros agora no TikTok. TikTok faz esse papel legal assim de aproximar todo mundo. E a gente espera que eles levem isso realmente para a vida, né? Mas, assim, nós já estamos vinculadas. Então, assim, a família solidária, assim, entre mim e Cláudia já rolou, entendeu? Já está tudo certo. E aí somos parentes e amigas, e, enfim. Cláudia é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, aprendi muito, muito com ela e com a forma dela de lidar com todo esse processo desse primeiro ano, que não foi fácil, mas que graças a Deus deu, enfim, deu super certo, né? E hoje ela está aí com os meninos cada dia mais lindos, assim. Então, só para pontuar isso, essa coisa do primeiro ano, realmente, a gente teve que ter mais um ano, tipo assim, sem os meninos se encontrarem muito por essas questões que aconteceram, mas que graças a Deus hoje estão absolutamente resolvidas. Ótimo. Eu vou fazer, então, aproveitar essa deixa da Renata e fazer o próximo questionamento, que é, a gente sabe que a forma como, às vezes, os irmãos são agrupados, né, para as adoções em separado, quando os grupos são grandes, isso é feito todo um estudo do judiciário e tal. Então, no caso do grupo de irmãos dessa família aí de vocês, ficaram os dois mais velhos e os dois mais novos, né, assim, foram adotados assim. E, naturalmente, assim, dentro do que a gente entende de famílias cadastradas, surgiram famílias primeiro para os mais novos, que aí caracterizou a adoção de Renata, né? E depois surgiu a adoção, assim, por outros caminhos, pelo que eu entendi, não foi via sistema, né? Da adoção dos filhos da Cláudia. E aí eu queria que vocês falassem, assim, um pouco para a gente tentar, assim, ainda é um desdobramento disso que vocês já adiantaram. Como está sendo essa experiência da família solidária para vocês, que vocês já adiantaram algumas questões, mas e para as crianças, seja pré, né, esse período que eles estavam ali na mesma cidade, agora nesse desafio, o que é que vocês acham que permeia essa questão do vínculo? Como é que vocês estão, assim, aos poucos contribuindo para que os filhos de vocês reforcem, né, porque o vínculo é uma coisa construída, né? Então, seja de mãe com filhos, né? Então, essa fala de vocês, assim, de dizer, por exemplo, a desconstrução de um papel de um irmão mais velho, de um lugar de pai, né? Que ele estava ali, né? Para colocar-se na condição de irmão. Isso não é uma coisa mágica, né? Isso a gente faz um trabalho, a gente vê muitas famílias que adotam grupo de irmãos, às vezes até mais jovem do que os filhos da Cláudia, assim, às vezes crianças jovens, assim, 7, 8 anos, o mais velho sendo o responsável pelo cuidado dos mais novos, né? Então, queria que vocês falassem um pouco mais disso aí, que é o cerne dessa discussão hoje, né, do nosso encontro hoje. E essa família solidária de vocês, assim, como está sendo os encontros e os desencontros? Falem mais aí, vejam quem quiser começar, fica à vontade. Bem, Renata, se eu puder falar,
A questão, eu queria abrir um parêntese até porque, assim, como eu falei, eu faço parte de um grupo de 5 irmãos, e na minha família tem uma curiosidade, se eu posso falar assim. A minha mãe teve 2 filhos na década de 70, e eu sou uma delas. O meu irmão, que seria meu par, morreu na adolescência, então eu fiquei meio que sozinha. E aí depois ela teve 2 filhos na década de 80 e depois mais 2 filhos na década de 90. E aí, esses meus irmãos que nasceram na década de 90, que hoje têm aí entre 25, 26, 27 anos, eu não convivi com eles, porque quando eles nasceram, na verdade tem até uma curiosidade que tem o meu irmão Pedro Henrique, que ele nasce em janeiro, e eu, desde os 9 anos, nessa coisa de morar numa cidade do interior, eu só tinha escola no interior onde a minha família morava até a 4ª série. Então, eu saí de casa para morar com tios, com parentes, na cidade próxima, que eram uns 30 quilômetros, desde os 9, 10 anos. Então, eu convivi muito, apesar de ser mais velho, eu convivi muito pouco com meus irmãos. Eu não tive essa coisa de irmã mais velha que cuida no sentido de dar colo, não, porque eu estive fora de casa desde muito cedo para estudar. Então, quando eu terminei o colégio, fui achei um cursinho ali para fazer, porque aí com o término do colégio eu teria que, em tese, voltar para casa no interior, e eu já não queria mais, eu já estava fora há 8, 9 anos. E aí, quando acontece isso, nasce o meu irmão, que hoje tem 27 anos. E aí, já em janeiro, eu tinha terminado de me formar, e o meu pai, você precisa voltar para casa para ajudar a sua mãe a cuidar do seu irmão. E eu até brinco com meu irmão que eu fui embora do Ceará para não cuidar dele, porque foi bem nessa época que ele nasce que eu fui embora para São Paulo. Tinha parentes, avó, minha família paterna lá, então meu tempo de São Paulo tem a idade do meu irmão. E aí, já em São Paulo, meu irmão é a primeira menopausa da minha mãe, porque aí na segunda menopausa tem uma menina. Já em São Paulo nasce a minha irmã. Então, assim, e aí nessa coisa eu estou falando de São Paulo há 30, 20 anos atrás, onde você, para viajar, tinha só a Varig, eu não conseguia pagar passagem, eu ia de avião, de ônibus, 50 e tantas. Então, eu via meus irmãos a cada 2 anos. Mas essa questão da manutenção dos vínculos, ela sempre foi muito, muito clara, muito bem construída. Aí eu comecei a trabalhar e ajudá-la financeiramente, a minha mãe tinha que tomar uma decisão, me ligava, eu estava de férias em casa, eu ia nas reuniões da escola, mas foi um vínculo construído, principalmente com meus 2 irmãos caçulas, totalmente à distância. Então, eu acho que eu trago um pouco isso para a minha realidade hoje. Né? Quando eu penso nos vínculos dos meus filhos, e aí hoje a gente está na nossa melhor fase como irmãos, né? Só para fechar, nós estamos adultos, eu estou às vésperas dos 50, quem nasceu em 80 já está aí quase chegando nos 40, e eu, da década de 90, estão quase chegando nos 30 já. Então a gente já está tudo na fase de adulto, isso está sendo uma fase maravilhosa das nossas vidas. O meu pai morreu há alguns anos atrás e nós ainda nos fortalecemos muito mais como irmãos. Nós temos um grupo da família no WhatsApp, tem um grupo que a gente chama hoje de quase segredo, onde só tem os irmãos. Então, quando a gente quer tratar assuntos da minha mãe, a gente vai para esse, por exemplo, quem vai pagar a consulta da minha mãe? A gente trata nesse grupo. Ele foi criado a minha irmã caçula criou e chamou de segredo. Aí a gente começou a perceber que alguns segredos tratados lá iam parar no ouvido da minha mãe, era o meu irmão caçula que contava. Aí eu mudei o nome do grupo para Quase Segredo, porque agora já não é mais segredo, tem coisa que a gente trata lá. Então, hoje nós temos vínculos que independem até da minha mãe. Né? Então, quando eu penso em família solidária hoje, dos meus filhos, eu penso que a gente está construindo algo para o futuro deles. E é isso que às vezes eu venho trabalhando com os meus filhos, quando eu abordo esse tema, falo, filho, hoje você tem 17, o Márcio tem 7. Tudo bem que não faz sentido você ligar para ele ou falar com ele, mas assim, um dia você vai ter 47 e ele vai ter 40. E aí vocês vão estar ali, são 2 homens, né? Vocês vão ter filhos. Então, essa questão de investir hoje na manutenção dos vínculos dos meus filhos é mais, para mim hoje, é muito mais pensando na fase adulta deles até, né? Quando eles estiverem mais conscientes dessas coisas. Ainda tem muitas emoções a serem tratadas, a gente está falando de pouco tempo, né? Estou falando aí de
desde que eu conheci, estou com meu filho, de 4 anos, de tempo de convivência com os irmãos nesse período, se a gente for transformar em horas, não dá um dia. Nós ficamos 2 horas no parque, 1 hora no almoço, não dá um dia de convivência, né, nesses últimos 4 anos. Então, é claro que ainda é muito pequeno, não é pequeno no sentido, mas estou falando de tempo mesmo, na medida de tempo, mas quando eu penso nesses vínculos de irmãos, e aí, para mim, é inevitável, eu comparo com os meus irmãos. Tem irmãos que eu não vi nascer, tem irmã que eu não vi, não estava lá quando ela nasceu, não acompanhei a gestação da minha mãe, eu já tinha 20 anos, 20 e tantos anos quando a minha mãe engravidou. Então, no entanto, hoje é uma irmã, assim, que a gente tem um vínculo afetivo fantástico. A minha irmã caçula é meio que a mãe de todo, se transformou na nossa mãe afetiva, no sentido de que é que tem um afeto enorme e tem uma preocupação com os irmãos, que eu dou graças a Deus, porque o papel que eu tinha de me preocupar, agora ela assumiu com toda a força, então eu não preciso mais nem me preocupar com os irmãos, porque ela faz esse papel melhor do que ninguém. Então, é nesse sentido que eu penso em família solidária, em família, em manutenção de laços. É pensar que meus netos não vão ter apenas um tio, vão ter uma tia, vai ter mais um tio, vai ter, né? Então, é construir algo para minha descendência, quando eu penso em família solidária hoje, muito mais do que o que está sendo feito hoje. Eu queria mais, eu queria, no dia do aniversário, que os meninos, às vezes eu falo para eles, a gente tem um grupo em comum, e aí eles, tipo, eu queria que eles ligassem, desejassem parabéns, que eu pudesse comprar um presente e eles assinassem para eu mandar. Não acontece assim ainda. Um dos fatores, acredito eu, eles estão em plena adolescência, então isso por si só já traz essa questão do afastamento, né? E outra coisa é essa reconstrução. Eu acho que a gente ainda tem uma boa caminhada aí no sentido de reconstrução. Eu tento não interferir. Se eu pudesse interferir, eu interferia ainda mais, porque eu queria que fosse uma coisa ainda mais profunda, mas não. Eu faço isso muito com cuidado e às vezes ainda acho que eu meto os pés pelas mãos, porque tem que ser algo muito deles também. É a história deles, são os irmãos deles, né? Então, mas eu tento não influenciar muito, mas de vez em quando eu me vejo falando até, não sei se mais do que eu deveria, mas eu não deixo eles esquecerem que eles têm irmãos. É isso que eu tenho feito hoje. E assim, só para completar mesmo, né, a Cláudia já falou tudo assim, né, em relação a essa questão. O que a gente percebe na nossa relação, nós que temos irmãos, né, quem tem irmão sabe, a gente não é assim apaixonado pelos irmãos desde sempre, né? A minha relação mesmo com minha irmã do meio foi uma construção de vida adulta praticamente, né? A gente convivia, né? Convivemos desde sempre, desde o nascimento, mas a gente se estranhava muito, assim, né? Minha mãe achava que a gente ia ser inimiga quando a gente crescesse, porque a gente brigava muito, muito, né? E então, assim, o tempo da vida vai mudando, né? E a gente vê, assim, aqui em casa mesmo, por exemplo, né? Tem os três, Marcone, Luísa e Márcio. Marcone em plena adolescência, com 15 anos, tipo, Luísa também entrando na adolescência, mas sendo menina, né? Dois mundos completamente diferentes. Márcio pequenininho, com 10, ou seja, não está ainda no mundo dos irmãos. De modo que, assim, eles se curtem, assim, né? Mas, na verdade, cada um tem a sua própria vida. Marconi tem o grupo dele, Luísa tem um grupinho de meninas, de amigas dela, e Márcio deles. Não se comunicam ainda nesse momento, né? Porque são mundos bem diferentes. E isso acontece, faz parte, né? Então, assim, isso, de como a Cláudia falou, quando eles forem mais adultos, em que o mundo deles ficar uma coisa mais comum, né? Certamente os interesses, os papos e tal. Então, assim, o que a gente mantém, o que a gente tem como propósito nessa história toda é mantê-los sabendo uns dos outros, né? Ou seja, não esqueça que você tem essas pessoas. Então, isso eu tenho muito cuidado, né? Então, sempre que Cláudia posta alguma foto dos meninos, Alex mesmo, né, o mais novo, cresceu pra caramba, de repente deu aquela estirada, ficou magrinho, ele era mais baixinho, mais gordinho, então mudou pra caramba, e ele parece muito fisicamente com o meu mais novo, com o Márcio, né? E aí eu disse, olha, Márcio, quando tu tiver 15, tu vai ficar exatamente assim, porque é muito parecido, tu vai crescer, vai ficar magrinho. Eu digo para Márcio, olha como Alex tá, não sei o que, agora assim faz, tipo, tá, sabe assim? E a mesma coisa, a Alejandro parece fisicamente muito com Luísa, né?
e teve uma foto que ele tirou com os gatinhos, que Cláudia agora tem gatos também em casa, né? E que ficou linda a foto, linda. Disse, olha, Luísa, que foto bonita, como o Alejandro tá bonito e tal. Então, assim, a gente tem esse compromisso, né, de não deixá-los esquecer uns dos outros, né? Dessa coisa do afastamento físico não virar um afastamento mental, assim, tipo, quem mesmo sabe. Então, assim, sempre que eu posso, né, sempre que tem oportunidade, a gente lembra deles para os meninos, sempre, principalmente para Márcio, que é pequenininho, para ele realmente é uma coisa mais distante, digamos assim, que ele era muito miúdo, né, quando chegou. Então, a gente está sempre lembrando, olha aqui, e aí a gente percebe que isso fica, né, porque de vez em quando o Márcio chega e faz, mamãe, aqueles meus outros irmãos moram onde mesmo? Então, assim, você percebe que ficou ali. Ah, estão morando onde é Goiás? Vai lá no mapa, mostra, longe, é longe. Acabou a história. Daqui a pouco, então, assim, Luísa não, Luísa já sabe, né, tem mais consciência disso, e agora encontrou, né, os irmãos do TikTok, tá feliz da vida, porque, né, os irmãos estão achando o máximo os vídeos que ela faz e tal, que a Luísa é artista, né? Quem conhece a Luísa sabe que a Luísa é artista. Então, assim, ela é rainha do TikTok e está achando o máximo que os irmãos estão ali curtindo também. Ou seja, na verdade, né, quando todos eles crescerem, haverá, e tem Marconi na história também, né, que, embora não seja irmão biológico deles aí na história, né, mas Marconi, enfim, é irmão, né, e que também vai entrar nessa história aí, vai encontrar o próprio espaço nessa história aí, também sabe disso, sabe da existência dos meninos, né, penso que, se por acaso Cláudia ainda tivesse por aqui, talvez Marconi se relacionasse com Alejandro e Alex mais do que Luiz e Márcio, entende? Por causa da idade do mundo, que é mais próximo, né? Provavelmente, apesar de não ter ali o vínculo biológico, talvez ele tivesse mais a ver com os meninos do que Luísa e Márcio, que estão ainda em universos muito diferentes, né? Então, família solidária, eu acho que a proposta da família solidária é essa coisa, não deixe que se esqueçam uns dos outros, né? Eles precisam lembrar que são irmãos, que tem ali, que aquelas pessoas estão ali e que fazem parte da vida deles e vão fazer para sempre. Isso, assim, o universo da adoção, né, ele é cheio de nuances, né? E muito preconceito, se a gente olhar um pouquinho para trás, né? Pessoas que escondiam que seus filhos eram adotados, imaginem dizer que esse filho tem irmãos, né? E aí é sempre, nos acolhimentos que a gente faz no grupo de apoio, a gente sempre busca a verdade, né? Às vezes a verdade dói, mas assim, dependendo da idade e como falar para eles, a gente vai contando essa verdade aos poucos e vai ser menos dor do que saber de uma dosagem só no futuro, né? Além do que eu sempre fiz dessa forma, os pais são os exemplos maiores dos filhos, né? E assim, esconder algo, né, tipo da adoção, esconder ou separar algo deles é uma responsabilidade muito forte, né, que a gente pode colocar em nossas costas e se arrepender muito, né? Então, ou seja, eu sempre falo de você contar historinha para tua criança mais nova sobre adoção, não é? Eu tenho 2 filhos, o mais velho, que tem 10 anos hoje, chegou com 7, ele sabia toda a bagagem da história dele e ele contava a gente. Mas o mais novo chegou com 3, ele não lembra de nada, né? Então eu conto historinhas para ele, papai queria muito ter um filho e foi buscar você em tal local e que ama muito, e que vai educar, ou seja, eu venho contando para que não seja nem uma surpresa, né? E nem que seja uma coisa escondida, né? E aí eu falo assim da responsabilidade que a gente tem e agora como projeto de família solidária de manter esse contato, né? Tentar manter esse vínculo, porque no futuro eles podem questionar por que é que eu não vivi não conheci ou não me vinculei com meus irmãos, né? E com certeza a responsabilidade não vai ser deles, né? Que eles são crianças, são adolescentes que ainda não tomam, não é, o seu destino. Seríamos dos pais. Então, a responsabilidade da gente é muito forte em relação a isso. E aí, assim, eu queria saber de vocês essa questão de positividade, né, do projeto, porque assim, eu não consigo ver, né,
Assim, ponto negativo no projeto Família Solidária, não consigo ver. Assim, seria o ponto negativo, seria que o bom seria que tivesse a mesma família, na família biológica, né? Não tivesse saído do seu seio familiar. Mas já que não foi possível, então só vejo pontos positivos no projeto Família Solidária. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas também antes de vocês falassem, eu quero dizer assim, estão parabenizando vocês demais, vocês vão virar popstar, entendeu? Então, assim, as pessoas gostam muito de vocês, estão muito felizes de estar escutando o nosso bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar. A questão de pontos positivos, né? Eu acho que, de fato, o projeto, né, a proposta do projeto Família Solidária, ela chega como uma solução possível, né? Não é o ideal, como vários de vocês já disseram, o ideal é que toda criança fique em sua família biológica. Esse é o ideal, né? Mas, não sendo possível esse ideal, por alguma razão, o projeto Famílias Solidárias, ele vem como uma solução menos traumática para o caso de uma separação de grupos de irmãos, né? Então, eu acho que isso é muito positivo, realmente, porque, de fato, manter um grupo de irmãos abrigados à espera de que apareça alguém que adote 4, 5, 6 irmãos juntos, pode significar simplesmente a não adoção desses meninos, né? A não colocação familiar, enfim, eles não vão exercer o direito à convivência familiar e comunitária, que é o direito da criança. Então, pensando no direito da criança, esse programa chega de uma forma como uma solução muito viável, digamos assim, para que essa separação seja algo menos traumático, né? Então, eu acho que isso realmente é uma coisa muito positiva nessa questão, né? Pontos negativos, eu não acho que o ponto negativo seja do programa em si, né? Mas a gente tem que pensar que as relações são humanas, a gente tem relações de seres humanos, né? Então, na verdade, por exemplo, no meu caso, o ponto negativo, o que eu toco aqui não é um ponto negativo do programa, mas, por exemplo, o fato da separação do grupo de irmãos, né, de terem vindo comigo, Luiz e Márcio, e ainda Alex e Alejandro terem ficado por um tempo abrigados, isso não é um ponto negativo do programa em si, mas digamos que a situação menos traumática é quando se pode fazer com que todos saiam do abrigo na mesma época, né? Porque realmente isso é uma coisa que marca muito, né? Tanto a criança que fica, como a família que traz os irmãos que adotaram, assim. Então, isso realmente é uma coisa muito inquietante, assim, não é do programa, veja, a questão não é do programa, porque também a gente tem que imaginar que o judiciário, ele não tem como dar conta de relações ideais o tempo todo, né, é o que é possível, realmente. Mas, assim, digamos que talvez a situação neste processo, a situação menos traumática seria essa de que os irmãos saem mais ou menos ao mesmo tempo, né, para as suas respectivas famílias. Então, e uma outra questão que também não tem a ver com o programa, mas um ponto não é negativo de jeito nenhum, não do programa, mas como eu falei, as relações são humanas, né? Então, eventualmente, a gente sabe que existem famílias que no processo de adoção se comprometem com o programa, né? Com a coisa da manutenção do vínculo entre os meninos, entre as crianças e tal. E depois que a sentença da adoção sai, esse compromisso é quebrado, né? E aí realmente o judiciário não tem o que fazer, porque o judiciário não pode obrigar ninguém a conviver com ninguém, né? E também depois de prolatada a sentença da adoção, o judiciário não tem mais esse poder, na verdade, de ingerência sobre as famílias, né? E a gente sabe que às vezes o compromisso é quebrado, né? Por razões diversas. Eu não estou aqui julgando absolutamente ninguém, porque a gente também tem que pensar que eventualmente, né? Eventualmente as famílias que adotam esse grupo de irmãos podem ter diferenças de valores, falando valores assim, morais, éticos, enfim, podem ter visões de mundo muito distintas, né? O que também eu não sei se o judiciário tem como avaliar isso antes de designar as famílias. Essa daqui pensa mais ou menos parecida com essa, eu acho. Não sei, isso é muito complexo, né? Então, eventualmente, isso acontece. Essa vinculação, ela não é mantida,
por alguma razão, né? No caso, na decisão dos adultos, que às vezes acham que não vão dar conta de manter aquela vinculação com aquela determinada família. Agora, positivamente, eu acho que eu vejo, assim, eu vejo muito, muito, muito na minha filha o quanto ela é tranquila, sabendo que os irmãos estão bem, sabe? Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz nessa coisa da adoção, enquanto nossos filhos são crianças, adolescentes, e depende da gente para terem a vida deles funcionando, né? A gente precisa fazer em nome deles, pensando neles, né? E essa coisa da família solidária, ela na verdade, ela é também, eu entendo que a gente tem que ser também família solidária com a família biológica dos nossos filhos. Não no sentido de promover, não é nada disso, assim, de convivência ou qualquer coisa, mas no sentido de respeitar aquela história, né? Da qual os irmãos fazem parte. Então, a gente precisa ser uma família solidária com todo mundo que fez parte, que de alguma forma fez parte da vida dos nossos filhos, né? Em algum momento cuidou deles, em algum momento fez com que eles ficassem, enfim, chegassem até nós, né? Então, o que for possível fazer, então a gente sabe que eventualmente existem questões que são inconciliáveis, né? Mas eu acho que nós, enquanto adultos, a gente precisa se colocar no lugar dos nossos filhos. Eu vejo, Márcio muito pequeno, Márcio não tem realmente essa noção, mas eu vejo o quanto Luísa é tranquila nesse sentido, porque sabe dos irmãos, sabe, vê de vez em quando, sabe de vez em quando, ela, tipo assim, a convivência diária, não tem mesmo que tivesse, não seria essas grandes amizades, porque meninas e meninos são de mundos diferentes, mas eu vejo o quanto o coraçãozinho dela tá tranquilo de saber que os irmãos estão na família, estão com a mãe que ama, que cuida, o quanto eles estão bem. Então, isso é que é o grande barato desse programa, assim, sabe? Eu acho que isso é realmente uma coisa que não tem preço. Bem, muito bem. Bem, sobre esse tema, acho que a Renata já falou tudo, mas uma das coisas, depois que eu me tornei mãe, eu acho que mais, então, eu vou usar a palavra chocante, que eu ouvi nos grupos de adoção e na fala até do Dr. Luiz Schettini, que sempre é um norte aí para a nossa aprendizagem, mas é quando ele fala dessa questão de que os nossos filhos são sujeitos de direito, né? Eles têm direitos. E a gente usa muito essa expressão, meu filho, e a ponto de a gente achar que é nosso mesmo, né? No sentido de eu que vou determinar o que ele vai estudar, o que ele vai ser quando crescer, a gente tem essas fantasias. Mas, assim, são sujeitos de direitos, e, assim, eles têm direito à história dele, né? E os irmãos fazem parte dessa história. Então, quando eu penso em família solidária, eu penso que é algo que eles têm direito. Se eles vão querer usufruir desse direito ou não, tem um monte de direito que a gente tem que a gente não faz uso, digamos assim, mas é um direito. Então, quando eu propicio, quando eu deixo essa porta aberta para mim, além de tudo, eu estou deixando que o meu filho tenha o seu direito aí preservado, né? O direito à sua história, o direito a saber das suas origens, de onde ele veio, quem são seus irmãos, isso é um direito. Então, eu vejo família solidária muito positivo nesse sentido, ele é um direito, e acho que num primeiro momento, eu conheci a Renata, aliás, o meu vínculo se deu muito mais porque eu sabia que ela tinha vínculo com os meus filhos e queria mantê-los, do que eu me senti um pouco ofendida quando em uma das visitas, embora já tivesse ouvido do programa, em uma fala rápida na minha entrevista, mas em uma das visitas da assistente social naquele período de guarda que eles vêm visitar, ela me trouxe um papel para eu assinar onde eu me comprometi. Naquele momento, de fato, eu me senti ofendida. Como assim eu sou obrigada a manter vínculos? Porque no papel, em resumo, diz mais ou menos isso, que eu sou obrigada. Eu assinei um papel dizendo que eu sou obrigada. Como a Renata falou, em algum momento eu posso poderia ter rasgado esse papel e ignorado. Mas, para mim, quem me conhece um pouco sabe, quando eu vejo que eu sou obrigada, está lá na lei, eu ia fazer o que tivesse que fazer para cumprir a lei. Mas, assim, de fato, eu acho que é lei, né? É direito, eles são sujeitos de direito e eles têm direito. Se isso puder ser feito de uma forma amigável, mas eu acho que só tem lado positivo nesse sentido, e acho que o judiciário deveria, inclusive, se esforçar mais para fazer valer esse direito, porque é um direito, ele tem direito à história dele e a saber da sua história.
essa perspectiva do... Só uma coisinha, rapidinho. E assim, ainda por cima, no fim das contas, o grande barato dessa história toda é que quando funciona, quer dizer, quando a gente encontra outra família, a gente não sabe quem a gente vai encontrar, né? E quando as coisas funcionam, quando dão certo, além de tudo, além do direito que a gente garante, realmente, nossos filhos têm direito à própria história, a gente ainda traz para a nossa vida pessoas que, de outra maneira, provavelmente não chegariam, né? Então, é um ganho para os meninos, um direito dos nossos filhos, mas a gente também é premiado nessa história aí, quando, por exemplo, né, encontra uma família como a de Cláudia, por exemplo. Então, assim, isso é muito, muito maravilhoso também, é um ganho secundário, digamos assim, que o projeto, às vezes, proporciona para a vida das pessoas que se comprometem com ele, né? Isso mesmo. Eu sempre gosto de lembrar, e aí a gente já está chegando no nosso, quase no finalzinho, né? Porque o nosso compromisso também é de não fazer uma live muito extensa, porque senão fica cansativo, né? Para todo mundo ficar muito tempo diante das telas. A gente fala tanto pelos nossos filhos, né? Para não ficar muito tempo nas telas, a gente tem que dar o exemplo, né? Eu sempre gosto de lembrar, assim, que algumas perguntas chegaram aqui no chat sobre a questão da separação dos irmãos, de que se o Projeto Família é um projeto só da Vara de Recife. A gente falou nessa perspectiva do nome, do rótulo, mas a adoção de grupo de irmãos, ela ocorre dentro da forma que o Brasil escolheu, né, criou, né, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, de regular a adoção. Então, nem sempre é possível fazer a adoção por uma única família. Às vezes as famílias não têm condições, às vezes, psicológicas ou materiais de suportar a adoção no mesmo momento de 8 filhos, né? As crianças e os adolescentes que vão para a adoção são de famílias geralmente vulneráveis, né? Que levaram aquela criança àquela situação de risco. Então, geralmente, tem um volume de filhos grandes, um número grande. E a separação dos irmãos, quando o judiciário não encontra famílias para ela, né, uma única família, e eles resolvem, a partir dos prazos, né, para as crianças também não ficarem muito tempo acolhidas, resolvem fazer essa separação dessas irmãs, ou desses irmãos, desse grupo, é sempre um marco de muita dor, né? O meu parênteses é assim, a história do meu filho. O meu filho, ele não teve a oportunidade de ter uma família solidária, né? Ele tinha uma irmã mais velha, e no caso dele, a irmã mais velha, ela foi reintegrada à família de origem, à família extensa. E essa família extensa não quis preservar os vínculos entre eles, ainda quando ele estava em acolhimento. Então, até hoje, já se passou anos, ele foi acolhido aos 6, hoje ele tem 14, então a gente tem 8 anos se passaram, e até hoje ele resgata muita dor pela não convivência com a irmã. Então, assim, se eu tivesse algum lugar para assinar enquanto pai, enquanto pretendente, para dizer, eu quero manter o vínculo do meu filho com a irmã, eu com certeza assinaria, né? Então, assim, o programa, as iniciativas do judiciário de preservar os vínculos entre os irmãos é muito louvável. Então, assim, a gente tem que estreitar muito. Eu vi um discurso na época que eu me tornei pretendente das equipes técnicas da Vara, onde eles já pegaram essa questão que a Renata trouxe, assim, de hoje, parece que a equipe técnica já tem esse cuidado de entender que talvez é o melhor momento para garantir essa adoção, seja que os irmãos, as famílias sejam adotadas, saiam do abrigo simultaneamente, por mais que elas sejam aproximadas em momentos distintos com os pretendentes, né, com os postulantes, porque eles entendem que sair de um abrigo e deixar um irmão no acolhimento é uma coisa de muita dor para os filhos, né? Então, assim, eu vejo isso, parece que já é algo que eles começaram a entender e já fazem, né? Depois, até futuramente, pode trazer a equipe daqui do Judiciário para poder falar um pouco como eles interpretam e como eles hoje executam isso. Aí, assim, considerando que a gente já está nesse momento, assim, eu queria que vocês fizessem uma fala, assim, do que significa o Família Solidária para vocês e, assim, o que é que vocês podem dizer às outras famílias que são postulantes à adoção, né? Lembrando sempre, que eu acho que a gente tem que ter em mente, a maioria das crianças que hoje estão em acolhimento, ela tem irmãos. Então, provavelmente, se você é postulante à adoção, seu filho, por mais que você tenha escolhido só um, né, e não 2 ou 3, provavelmente, nesse processo, ele vai vir com irmãos, né? Se não junto, mas ele vai ter vínculos fraternos. E aí eu queria que vocês dissessem como é essa experiência, o que é que vocês podem dizer para essas pessoas. O que é que vocês poderiam falar para essas postulantes a adotar. E aí vocês
Cláudia ou Renata? Renata, fica à vontade. Vamos lá. Eu acho que o que resume família solidária, né? Vou tentar não me emocionar agora no final. Por favor, fiquei tão bem até agora, não foi? Tão mofinha, tão direitinha. O Família Solidária, ele traz para a gente uma possibilidade de multiplicação de amor, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada disso, né? Porque os nossos filhos, eu sempre falo para os meninos, né? Amor não se subtrai, amor se multiplica. No seu coração cabe gente pra caramba, cabe você amar um monte de gente, né? Então cabe amor para a família biológica, com respeito, cabe amor para os irmãos que ficaram na outra família, cabe amor para essa nova família onde você está, cabe amor para os amigos que você vai fazer, né? Então, assim, eu acho que família solidária é isso, ela é uma proposta de multiplicação de afetos, né? Então, nisso é muito bonito, nisso essa essência do programa é muito linda, assim, né? No caso do meu filho mais velho, bem rapidinho, não existiam irmãos, mas existe uma senhora, ela está até aqui, dona Marcileia, mandou alguma mensagem aqui, e ela é uma pessoa que conheceu a mãe biológica de Marconi, e é uma pessoa que acompanhou a gravidez, a gestação, que acompanhou o nascimento dele, e que quando a gente foi fazer a adoção do Marconi, o juiz falou sobre ela, né, e disse que que ela queria muito, se a gente permitisse, que a gente pudesse dar notícias de vez em quando dele. E eu disse, meu Deus, como assim? Ela é avó dessa criança, né? E a gente chamou para conversar e tal, e a gente convive hoje, até hoje, né? E ela ama meu filho, e meu filho ama essa pessoa, ama muito, é uma avó para ele. Então, por que subtrair isso da vida da criança? Essa é a grande questão, gente. Por que subtrair afetos? Se você pode somar, né? E eu vejo o quanto Marconi é feliz de ter essa pessoa na vida dele, Dona Marcileia, porque ela é esse elo entre as duas histórias, entende? Ela é essa pessoa que estava lá na família biológica e está aqui com a gente. E isso é maravilhoso. Então, assim, família solidária é isso, é multiplicação de afeto. E é lindo isso. Né? A gente, é isso, dizer, mostrar para os seus filhos que cabe sempre mais amor na vida da gente. Difícil falar depois de Renata. Ela diz que não vai se emocionar, mas ela emociona a gente, né? Assim fica fácil, né? Não se emociona e emociona os outros, não dá. Mas assim, tem sido, para mim, tem sido uma experiência fantástica. E, assim, de novo, para mim, a gente só está começando isso, né? Então, poder abrir essa possibilidade de amar mais pessoas, né? De conhecer outras famílias, de ter vínculos. Para mim, os meninos são meus sobrinhos, né? É um vínculo, assim, que não tem mais como desfazer. Né? E assim, há tão pouco tempo a gente está construindo agora. Então, o que eu teria para dizer para essas famílias é: supere-se, porque assim você vai precisar se superar, né? Você vai precisar vencer várias questões. Vá no psicólogo se necessário for, mas supere seus preconceitos, suas dores, seus traumas, né? A gente sabe de irmãos que são irmãos e não são biológicos e não se falam. Isso não faz bem, isso não é saudável, né? Então, assim, invista nessa relação de afeto, de amor fraterno entre os seus irmãos, entre os seus filhos. Antes dessa live, eu fiz uma mini consulta, né, entre alguns grupos de adoção, e surgiu histórias lindas que foram construídas há 10 anos atrás e que hoje eram crianças de 8, que hoje estão com 18, com 20, com 22, morando em estados totalmente diferentes e com histórias lindas. Então, assim, o não permitir isso, a gente pode estar roubando dos nossos filhos essa possibilidade de construir histórias de afeto muito linda com seus irmãos biológicos, né? Então é isso, permita-se amar outra família como se fosse a sua própria família, né? Construir esse vínculo que só a adoção nos traz, né? Essa questão de poder ter uma irmã que não é consanguínea é uma coisa da adoção. E hoje, para mim, a Renata é essa irmã querida. Ela conheceu minha mãe
gostou da minha mãe, já mandou presente para minha mãe, eu conheci a família dela, a sogra dela é uma pessoa querida, que eu já estive na casa. Então, assim, de fato, é você se expandir de uma forma aí que não dá para fechar mais, né? Aquela questão que a gente lê aí, que quando você abre a mente para uma determinada coisa, não tem mais como você retroceder. Então, é abrir seu coração de uma forma que ele não vai diminuir nunca mais, ele só vai aumentar. Então, assim, nos seus grupos de adoção, procure falar sobre esse tema, discuta antes de se prepare para isso, se surgir um grupo de... Porque a Renata trouxe um pouco dessa fala, na hora que a bolsa rompe, você não pensa, você só sai correndo. Então, pense sobre isso antes. E se me propuserem um grupo de irmãos e tiver que separar, já veja ali no judiciário, já veja se não dá para já fazer alguma coisa casada ali naquele momento, para diminuir o impacto disso, mas, assim, levem isso aí para os grupos, discutam, levem isso para o seu judiciário. Tem grupos de apoio que têm uma facilidade de entrar e sair muito, né, são muito bem vistos na própria vara da infância. Eu compartilhei um printzinho do documento que eu assinei, já tem uma pessoa que me falou, posso levar na vara? Posso mostrar para o juiz aqui da infância para ele fazer o mesmo? Porque às vezes não está ainda, de fato, homologado ali naquela região. Então, assim, eu acho que assim, plante isso. Os frutos disso, a gente não consegue nem mensurá-los, né? Porque a gente está plantando para o futuro mesmo, não é... No presente, talvez a gente nem veja a dimensão que vai se tornar esse vínculo aqui que a gente está construindo. É algo para o futuro, né? Para o futuro, e é para o futuro dos nossos filhos. Então, tudo que a gente faz para o futuro dos filhos vale muito a pena. Ótimo, assim, muito legal essas falas, coadunam bastante com o que a gente consegue perceber, né, assim, dessas implicações que representam a adoção de irmãos, né? E aí a gente... Eden, você quer fazer alguma fala agora? Ou posso continuar? Desculpa. Então, você continua para fazer os agradecimentos, Sim, sim. né? Depois eu entro. Eu queria aproveitar esse momento, a gente já está assim, encerrando, queria agradecer a Renata e a Cláudia, que tiveram assim, a hombridade e a coragem mesmo de se expor um pouco da história, suas histórias, a história das suas famílias, mas assim, para ajudar outras famílias, né? O que a gente entende como grupo de apoio à adoção é desconstruir um pouco de alguns preconceitos, né? Algumas ideias estereotipadas que algumas pessoas têm do que significa a adoção de grupo de irmãos, do que representa, às vezes, isso, e às vezes a gente só consegue desconstruir conceitos com informação, né? Então, uma das missões do GEAD Recife é a gente trabalhar em cima dessa informação, a disseminação de informação de qualidade, concreta, real, né? A gente está trazendo aqui duas pessoas reais, falando das suas histórias que são reais, que demonstram toda uma coragem, né? uma hombridade para além das próprias famílias, né? E a gente fica muito feliz. Eu queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando também, e vou passar então a fala para o Eden, para ele fazer um convite aí para vocês. Então, antes de fazer esse convite, eu gosto muito de citar umas palavras de Alia Paulive, né? Que ela fala assim, que a adoção, para ter adoção, precisa amor. Mas não basta só amor, precisa ter conhecimento. Mas também não basta ter amor e só conhecimento. Precisa ter sabedoria. E aí os grupos de apoio à adoção entram com isso aqui que a gente está fazendo, trazendo depoimento, trazendo histórias reais, que isso produz sabedoria e informações para que a gente possa raciocinar, possa modificar os nossos pensamentos, né, de alguma forma, amadurecer, para trazer essas possibilidades de adoções, fortalecer os vínculos entre as pessoas. Eu digo assim, que os GAAs, assim, eu não sei a quantidade de sobrinho que eu tenho mais, né? Porque, assim, nessa pandemia, o que a gente cantou parabéns virtualmente, né, foram muitos. Então, assim, a gente multiplica, a família solidária também está aqui, nos grupos de apoio, assim, os filhos de Charles, os filhos de Renato, os filhos de Cláudia, são todos meus sobrinhos, é assim que eu penso,
né? Então, assim, vamos fortalecer esses laços, né? Vamos ser fortes e ajudar um ao outro, porque o grupo de apoio também serve para isso, né? A gente tem o grupo de pós-adoção, né? Em que a gente fortalece muito os vínculos através da experiência de um e do outro. Então, se juntem a gente, quem quer adotar, que é muito bom, né? Então, assim, agradecer a Renata, agradecer a Cláudia, vocês já fazem parte, assim, da nossa casa, né, da nossa casa aqui, né, nosso coração também, porque a gente, quando eu entrei, Renata praticamente me acolheu assim, na minha primeira reunião lá na vara, era a Renata que estava fazendo, hoje estamos juntos aqui. E eu sempre digo assim, que não basta só entrar no grupo de adoção para ter seus filhos em casa, né? Então, se a gente foi acolhido um dia, a gente precisa acolher o outro, né? Então, a gente forma elos, né? E eles formam redes de grupos de apoio à adoção no Brasil como um todo. Então, agradecer muito a vocês e a liberação desses grupos aí, que a gente troca muitas ideias, né? Bom, gente, eu queria fazer um convite, né? Primeiro que vocês sigam lá nosso Instagram, onde a gente tem nossas lives semanalmente, e terça-feira a gente vai ter a próxima live, que é dia 8/9, com o tema Os Desafios da Adaptação no Pós-Adoção, de acordo com a faixa etária dos filhos. A convidada vai ser Renata Paulive, né? E nosso mediador é nosso querido meu amigo de mesa aí, Charles Leite, né? Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, né? Esse nosso debate vai estar lá exposto para quem quiser ver. Vamos se visualizar, vamos cultivar a cultura da adoção positiva, porque tem tudo para dar certo. Basta que a gente tenha empatia, que a gente tenha amor e a gente procure esses conhecimentos, essa sabedoria. Então, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar com vocês. E até terça-feira, e até a outra terça-feira as lives continuam, tá? Abração. Lembrando só que a live que Eden está falando aí será no Instagram, né? Hoje a gente trouxe aqui nesse formato de debate, mas aí a gente volta para o Instagram na próxima semana e vamos planejar outros debates, assim, trazendo outras temáticas para enriquecer um pouco mais o universo, o mundo adotivo, tá? Mais uma vez também agradecendo aí Eden, meu parceiro, Renata e Cláudia pelo convite. Boa noite a todos que nos acompanham. Até a próxima semana. Tchauzinho.